Você já imaginou acordar como Cleópatra? Não correndo, não perdida no tempo, mas acordando como quem desperta um império. Hoje eu abro os olhos e a primeira coisa que sinto não é o peso do dia, é o peso do meu poder. O lençol toca a minha pele como seda. A luz entra pelas cortinas douradas e o ar parece saber o meu nome. Cleópatra está de pé, diante de um espelho de bronze, observando-se. Ela não se olha para se comparar. Ela se olha para se relembrar. Ela me diz sem sequer mover os lábios. Uma mulher que esquece quem é, torna-se escrava do que o mundo quer que ela seja. E então ela respira fundo. Cada respiração é um comando ao universo. Eu existo, eu sou, eu decido. Enquanto as servas preparam óleos e essências, ela não fala de preocupações. Ela fala de energia, de como cada pensamento molda a realidade, de como o perfume que ela escolhe carrega uma intenção. Hoje eu quero ser lembrada. E é assim que começa o ritual da manhã, com propósito, com realeza. E eu percebo que o segredo não está no ouro nem no trono. Está na forma como ela se levanta, na certeza com que pisa o chão, como se a terra mesma estivesse grata por sustentá-la. E você, como tem se levantado? Como uma rainha? Ou como alguém que esqueceu o seu poder? Cleópatra vira-se para mim e diz calmamente: a primeira conquista do dia é dominar a própria mente, o resto vem de joelhos. Há algo sagrado no modo como Cleópatra se prepara diante do espelho. Ela não se arruma, ela se consagra. Não há pressa, não há distração. Cada gesto é uma cerimônia. Ela se senta diante de um espelho de prata polida. As servas trazem tigelas com leite, mel e pétalas de lótus. O aroma do incenso de mirra invade o ar, e eu percebo. Aquele não é um momento de vaidade. É um ritual de poder. O espelho nunca mente, ela me diz. Ele mostra quem você acredita ser. E o mundo reflete exatamente isso. Ela mergulha as mãos em uma infusão morna de óleos e começa a massagear o próprio rosto. Movimentos lentos, hipnóticos. Cada toque é uma afirmação silenciosa. Eu me honro, eu me escolho, eu sou o meu próprio templo. Enquanto a observo, entendo o segredo. Cleópatra não se embelezava para ser vista. Ela se tornava bela porque se via. Antes que alguém a desejasse, ela já havia decidido ser o desejo em si. E você, quantas vezes você se olhou no espelho e só enxergou o que faltava? Quantas vezes buscou aprovação, quando o verdadeiro olhar que faltava era o seu? Ela olha para mim, firme, intensa, e me diz: o espelho é o meu oráculo. Quando o encaro, converso com o meu poder. Ela fecha os olhos e começa a repetir em voz baixa, quase num sussurro: eu sou a mulher que decide. Eu sou a mulher que atrai. Eu sou a mulher que reina. E ali eu entendo que o segredo do magnetismo não está na aparência. Está no estado de presença, na vibração silenciosa de quem já sabe o próprio valor. Quando ela se levanta, o ar parece mais denso. Tudo nela exala domínio. E eu penso, o mundo inteiro dobra-se diante de quem não implora. Apenas existe com propósito. Cleópatra não se arruma. Ela invoca e o espelho obedece. Quando o sol se ergue alto sobre o Nilo, Cleópatra caminha em direção ao salão do banquete. Mas não, ela não entra, ela acontece. A cada passo o ar muda. As conversas diminuem. Os olhares se voltam. Ela domina o espaço sem dizer uma palavra. E é então que eu percebo. Magnetismo não é falar muito. É fazer o silêncio trabalhar por você. Cleópatra se senta à mesa, cercada de homens poderosos, generais, conselheiros, filósofos. Mas é ela quem dita o ritmo, com um simples olhar, com a calma de quem nunca precisou provar nada. Ela me disse: o segredo do encanto é nunca correr atrás do olhar de ninguém. É deixar que todos busquem o seu. Ela toca o cálice de vinho, e o gesto é lento, preciso, carregado de presença. Ela não compete por atenção, ela é a atenção. E eu percebo que o banquete não é sobre comida, nem sobre política, é sobre energia. Cleópatra me ensina que uma mulher magnética não reage, ela direciona. Ela sabe que o poder muda de mãos, quando ela perde o controle emocional. Então, em vez de se explicar, ela observa. Em vez de provar, ela permite. E quando fala,
Suas palavras caem como ouro líquido, poucas, mas impossíveis de ignorar. E você já percebeu o quanto tenta preencher o silêncio. Quando está nervosa, ela não. Ela deixa o silêncio fazer o trabalho pesado, porque entende que o mistério é o idioma do poder. Nunca queira ser compreendida por todos. Ela me sussurrou no ouvido. Os que te entendem sem esforço são os que vibram no teu trono. E nesse instante, eu compreendo algo profundo. Cleópatra não manipulava, ela magnetizava. E isso é bem mais perigoso, porque o mundo inteiro corre atrás do que não consegue decifrar. No banquete da vida, há 2 tipos de mulheres: as que servem o prato e as que fazem o mundo se ajoelhar pela próxima degustação. O sol começa a cair sobre Alexandria, o palácio se banha em tons dourados e Cleópatra caminha até o seu jardim secreto. É lá que ela realiza o ritual mais poderoso de todos. Não um ritual de beleza, mas de autodomínio. Ela me diz: não há trono externo que se sustente, se o trono interno estiver em ruínas. E então, senta-se sobre uma pedra de alabastro, fecha os olhos e respira profundamente. Silêncio. A rainha do Egito, em completa rendição a si mesma. Mas não é fraqueza, é centro. Cleópatra me ensina que o poder verdadeiro não é o que se mostra, é o que se sente. É o poder que permanece, mesmo quando o mundo desaba, mesmo quando o amante parte, mesmo quando o império treme. Ela me diz: a mulher que precisa de aplausos para se sentir viva é uma escrava emocional. E é nesse momento que eu percebo. O trono interior é construído nas pequenas escolhas. Quando você escolhe o silêncio em vez da reação. Quando você escolhe se retirar em vez de implorar. Quando você escolhe se ouvir em vez de se explicar. Cleópatra acende incensos, e o aroma se espalha pelo ar. Cada fragrância tem um propósito. Mirra para purificar, jasmim para abrir o coração, e ouro líquido para lembrar a alma que ela é realeza. Enquanto observa as chamas, ela me ensinou algo que nunca mais esqueci. O autocontrole não é frieza, é sabedoria. É saber que a mulher que domina suas emoções governa o mundo. E você, quantas vezes se deixou dominar? Por uma mensagem não respondida? Por um olhar que não veio? Por alguém que te fez duvidar do seu valor? Cleópatra sorri, serena, e me disse: quando uma mulher se perde, tentando provar o próprio valor, ela entrega o cetro nas mãos erradas. E então ela me faz repetir: meu trono está dentro de mim, nada, nem ninguém pode me destronar. O vento sopra, o incenso se apaga, e percebo que essa é a essência do poder feminino. A rainha não precisa gritar para ser ouvida, ela silencia o mundo com a força da sua presença. E nesse instante, entendo o segredo de Cleópatra. O trono dela nunca esteve no Egito, estava dentro dela. E esse ninguém jamais conseguiu conquistar. Ao amanhecer, Cleópatra se aproxima de um espelho de bronze polido. O reflexo cintila sob a luz dourada do sol egípcio. Mas não é um espelho comum, é o espelho da consciência. Ela me olhou através do reflexo e disse: toda mulher tem 2 rostos, o que o mundo vê e o que ela acredita ser. Enquanto passa delicadamente o óleo de rosa sobre a pele, Cleópatra me ensinou que beleza não é uma pintura, é uma vibração. Ela não se arruma para o olhar masculino, mas para lembrar-se de quem é. Cada gesto, cada detalhe, é um lembrete silencioso de poder. Quando uma mulher se enfeita para ser notada, ela se torna invisível. Mas quando ela se enfeita para honrar a si mesma, o mundo inteiro a nota. E nesse instante eu entendo. O que ela realmente fazia diante daquele espelho ativava seu próprio magnetismo. O espelho não refletia o corpo, refletia a energia. Refletia a mulher que ela escolhia ser naquele dia. Cleópatra sabia que toda insegurança nasce quando esquecemos o nosso valor. Por isso, cada manhã, antes de falar, de decidir, de agir, ela declarava com convicção: eu sou a fonte, eu sou o templo, eu sou o poder. Essas palavras não eram apenas afirmações. Eram ordens às suas próprias células. E como sacerdotisa de si mesma, ela reprogramava o seu corpo e a sua mente.
para vibrar abundância, elegância e autoridade. E você? Quantas vezes se olhou no espelho, tentando consertar o que já era lindo? Quantas vezes se diminuiu para caber? Em olhos que nunca te enxergaram? Cleópatra me ensinou o contrário. Ela dizia: o espelho só te devolve o que você acredita merecer. Então ela se erguia perfumada, com o olhar sereno de quem sabe o próprio valor. Nenhuma palavra, nenhum elogio, nenhum olhar externo podia defini-la, porque ela já havia se definido, antes que o mundo tentasse. E nesse instante eu compreendi. O espelho não mostra o que somos, mostra o que decidimos ser. E a verdadeira rainha não se perde tentando ser vista, ela se torna inesquecível, porque sabe quem é antes de ser olhada. O dia avança e o sol do Egito começa a atingir o palácio com tons de ouro e âmbar. Cleópatra se senta diante de uma mesa farta. Frutas, mel, vinho e incensos dançam no ar. Mas não é um banquete comum, é o banquete da alma. Ela me disse, com um olhar calmo e penetrante: tudo o que entra em você, alimento, palavra, emoção, se torna parte de quem você é. E então, eu compreendi. Cleópatra não se alimentava apenas de comida. Ela se alimentava de energia, de propósito e de prazer consciente. Cada pedaço de fruta, cada gole de vinho, era um ritual de presença. Ela saboreava lentamente, como quem domina o tempo, como quem entende que pressa é ausência de poder. Ela me disse: a mulher que come com pressa também ama com pressa, decide com pressa e sofre mais do que precisa. Cleópatra comia como uma rainha, porque sabia que a forma como você se alimenta é a forma como você se trata. Enquanto nós devoramos o que o mundo nos oferece, ela selecionava o que dignificava seu corpo e sua mente. Nada entrava em seu templo sem propósito. Ela me ensinou que alimentar-se não é apenas sobre comida, é sobre o que você permite habitar em você. O que você assiste, ouve, lê, pensa, tudo nutre ou envenena. E as palavras que repetimos, essas sim, são o verdadeiro banquete. Ela murmurou para mim: diga a si mesma palavras de ouro, ou o mundo te servirá migalhas de ferro. E então ela ergue sua taça e me convidou a fazer o mesmo. Não para brindar a glória, mas a consciência. Porque o verdadeiro poder feminino não está em ter tudo, mas em escolher o que merece entrar. Enquanto os servos se afastavam e a música tocava no fundo, Cleópatra falou: a mulher que alimenta sua alma com calma e prazer é uma ameaça, porque o mundo não sabe lidar com uma mulher que não tem fome de aprovação. E assim, eu entendi o segredo do banquete da alma. Não é sobre comer, é sobre celebrar a própria existência. É sobre transformar o simples ato de viver em um ritual de realeza. Porque toda vez que você escolhe o que te nutre e rejeita o que te drena, você envia uma mensagem ao universo: eu sou digna do melhor. Eu sou o próprio templo. A noite cai sobre Alexandria. As tochas brilham como estrelas presas à terra. Cleópatra caminha descalça até o terraço, onde o Nilo reflete a lua e por um instante o mundo inteiro parece ajoelhado diante dela. Mas o que mais me impressionou não foi sua presença, foi seu silêncio. Ela se senta e o silêncio se instala como um manto real sobre seus ombros. Nada é dito, nenhum gesto é feito. E ainda assim, tudo ao redor se curva ao seu poder. O silêncio, ela sussurrou para mim enfim, é o som do controle. Ela me ensinou que a mulher que domina o silêncio domina o mundo, porque o silêncio não é ausência de resposta, é resposta escolhida. É quando você decide não reagir com emoção, mas com consciência. É quando você para de correr atrás de explicações e começa a deixar o universo responder por você. Cleópatra não falava para ser ouvida. Ela falava quando o silêncio já havia dito o suficiente. E foi nesse momento que percebi: o verdadeiro trono não é feito de ouro. O verdadeiro trono é feito de presença. Ela me olhou e disse: toda mulher precisa de um momento no dia em que reina sobre o próprio caos. Sente-se no seu trono, nem que seja por 5 minutos. Feche os olhos, respire fundo. E lembre-se, você é a dona da própria energia. O trono do silêncio não é sobre solidão,
É sobre retomar o comando. É o instante em que você deixa de reagir ao mundo e faz o mundo reagir a você. Ali, na escuridão pontilhada de luzes, Cleópatra fechou os olhos. O ar parece parar para ouvir sua respiração. E então ela disse com a serenidade de quem entende o infinito: o poder da mulher não está no grito, está na calma de quem sabe que já venceu. E naquele instante eu entendi. O silêncio de Cleópatra não é vazio, é manifestação. É a linguagem da mulher que não precisa provar nada, porque já é tudo. Então, quando o mundo tentar roubar tua voz, lembre-se disso. Às vezes, a resposta mais poderosa é o teu silêncio. É nele que o universo conspira a teu favor. É nele que tua energia se reorganiza, tua coroa se alinha e teu império se ergue. Porque a mulher que domina o silêncio já domina o destino. Agora, respira, sente, deixa que essa energia percorra o teu corpo. O que viveste neste vídeo não foi apenas uma história sobre Cleópatra, foi um espelho do teu próprio poder. Tu és o legado daquelas que não precisaram gritar para serem ouvidas. Tu és a herdeira da força, que reina sem precisar de permissão. E se ainda restava alguma dúvida, ouve com atenção. O trono é teu. Mas o império não se ergue só com palavras. Ele se ergue com rituais, com presença, com prática. Porque o que Cleópatra sabia, e o que eu quero que tu saibas, é que não se nasce rainha, se escolhe ser uma. Cada respiração consciente é um renascimento, e cada passo que dás a partir de agora é um passo de uma estrategista magnética. Agora vai. O mundo está à espera da tua presença. E ele só começa a se curvar quando tu te ergues. Eu amo você. Gratidão.